Meus irmãos, que maravilha, que hino inspirado, que enaltece a Cristo. Não é um hino antropocêntrico, é um hino cristocêntrico. Jesus está no centro. Amém? Glória ao nome santo de Jesus. Meus amados irmãos, eu estava ontem, já tarde da noite, meditando na palavra de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para entregar a vocês nesta manhã, que edifique as vossas almas, que faça vocês crescerem na graça e crescerem no conhecimento. Eu, há muitos anos, fiz um curso de oratória e o professor não era crente, mas um homem muito culto, muito inteligente. E ele disse que quando o auditório está sentado, esperando que quem vai falar fale, diz que o auditório está gritando, mesmo em silêncio. Tacitamente, o auditório está dizendo, sem palavras, surpreenda-nos. Diz que vocês calados estão gritando, sem dizer nada. Mas só em vocês terem vindo e vocês terem se assentado para ouvir quem vai falar, vocês estão gritando, surpreenda-nos. Surpreenda-nos quer dizer, diga uma coisa nova, uma coisa que nós ainda não sabemos, ou então que já sabemos, mas precisamos lembrar, precisamos recuperar a memória. E com a ajuda de Deus, nosso Pai, eu quero trazer uma palavra neste versículo que eu gostaria que se pusesse em tela, o livro dos Salmos, um salmo do peregrino, um salmo daquele que ia para Jerusalém, daquele que caminhava na peregrinação, quilômetros e quilômetros, até chegar na cidade santa, nas festas, e eles iam cantando esses salmos. E ele disse, bem-aventurado o homem, versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche o quê, meus amados irmãos? Os tanques. Meus amados irmãos, é interessante observar, o Pai Nosso diz assim na terra como no céu. E as coisas materiais, elas são comparadas com as coisas espirituais. Por exemplo, nós comemos pão, quando terminar este culto, nós vamos sentar à mesa para almoçar, para refazer as forças. Nós só vivemos se comermos. Aí o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo compara a palavra de Deus com pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê, meus amados irmãos? Toda palavra que sai de onde? Então quer dizer que assim como o pão material sustenta o corpo, a palavra de Deus sustenta a alma. Então há um paralelismo. E aqui a Bíblia diz, irmãos, que as chuvas também enchem os tanques. É sobre esse fragmento que eu quero tratar com a ajuda de Deus. Diga comigo, as chuvas também enchem os tanques. Os irmãos sabem, não precisa abrir dicionário para saber o que é um tanque. Um tanque é um reservatório de água. Um tanque você faz para reservar água. E, meus amados irmãos, no caminho para Jerusalém, não havia muitas fontes. O irmão sabe que a Palestina é um lugar semiárido e não havia fontes. Era raro, existem fontes, mas são raríssimas na terra de Israel. Então, existe
eu não sei bem se seria essa a expressão, os aldis. O que são os aldis? Ou os valdis? São lugares onde passam riachos. Mas esses riachos só passam como aqui no sertão de Alagoas. Quando é que o riacho corre aqui no sertão de Alagoas? Somente no período das chuvas. Então lá também é a mesma coisa. Lá também só corre água no período das chuvas. Mas o povo tem criatividade. E o que foi que eles aprenderam a fazer? Eles aprenderam a cavar cisternas, tanques, para que quando as águas passassem, que é muito rápido, ficassem águas reservadas para quando faltassem o que, meus amados irmãos? As chuvas. Faltando a chuva, você guardou água que adquiriu nos tempos da chuva. Glória a Deus. De maneira que quando chega a seca, você tem água de reserva. A Bíblia diz que as chuvas também enchem os tanques. Eu acho interessante a palavra de Deus. Nós vemos um outro exemplo, eu gostaria que vocês abrissem a Sagrada Escritura, no livro de 2 Reis, capítulo 3, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15 a 17. Glória a Deus. 2 Reis 3, 15 a 17. Diz a palavra do Senhor. Pode ler. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e o vosso gado e os vossos animais. Amém. Nós vemos aqui, irmão, que Israel estava em uma guerra. Israel estava em uma guerra contra os moabitas. E, meus amados irmãos, faltou água. Houve um erro de engenharia bélica, houve um erro de engenharia da guerra, e eles chegaram no lugar que não havia água. Eu acredito que eles pensavam que iriam achar água, mas eles não acharam. E se virem aperto, 3 reis contra o rei de Moabe, e ali eles se virem aperto, e disseram que iam morrer, eles e os animais, porque naquele tempo os tanques de guerra eram cavalos. Então disseram, e agora? Disseram, chama o profeta. Chamaram o profeta Eliseu, que estava ali por perto. E Eliseu profetizou, não vou dizer os detalhes, são muitos. Mas Eliseu profetizou. Ali havia um aldi, ou um valdi, eu não sei bem como seria a expressão, escreve-se com W, que era um riacho seco, uma grande planície de um riacho seco. E o profeta disse, olha, vocês não vão ver vento, nem vão ver chuva, mas vai haver uma tromba d'água que vai passar por este vale. Amém? Mas ele disse, agora tem uma coisa, vamos ver o versículo de número 16, 3 e 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale o que, irmãos? Fazei neste vale o que, irmãos? Muitas covas. Meus amados irmãos, por que o profeta disse que deviam fazer covas? Por que deviam fazer covas? Ou deveriam fazer covas? Para que quando as águas passassem, as águas caíssem nessas covas, caíssem nesses tanques improvisados, e quando a água passasse, eles tivessem água de quê, meus amados irmãos? Reserva.
Glória a Deus nas maiores alturas dos céus. Isso tem lições espirituais. Evidentemente que ali eram águas literais, eram águas H2O. Mas os irmãos sabem que na vida espiritual é muito semelhante. A ação do Espírito Santo na vida do crente, a ação efusiva do Espírito Santo na vida do cristão é semelhante a um rio de águas vivas que corre. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 e 38. São João 7, 37 e 38, pastor, por gentileza. Está escrito aí. Glória a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Prossiga. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas ou rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Agora leia por gentileza o seguinte. Correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então, o apóstolo São João escreveu esta glosa explicando que a ação do Espírito Santo é semelhante ao que, irmãos, me ajudem. A ação do Espírito Santo na vida do crente é comparado com um rio de quê, irmãos? De águas vivas. Águas correntes. Glória a Deus nas alturas. A ação do Espírito Santo é comparada com uma chuva que cai e é comparada com um rio que corre. E o apóstolo, o Senhor nos recomenda que nós façamos covas, que nós tenhamos tanques espirituais para reservar as águas do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Pastor Isoldo, mas eu quero ver onde é que no Novo Testamento que diz que nós temos que abrir tanques em nossa alma. Eu acho linda a Bíblia. Vamos lá para 2 Coríntios 6, 11 a 13. 2 Coríntios 6, 11 a 13. 2 Coríntios 6, 11 a 13. Glória ao nome santo de Jesus. Amém. Eu vou ler. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está o quê, meus amados irmãos? Dilatado. Prossiga. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Glória a Deus. Dilatai-vos. O que é dilatar? O que é uma dilatação? É uma abertura. Dilatai-vos. Vamos pegar a linguagem do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é o mesmo Evangelho, em figuras. No Antigo Testamento, o que era que eles faziam? Eles abriam, eles dilatavam, eles abriam uma cova para fazer o quê, meus amados irmãos? Um tanque. E Paulo disse, volte por favor o versículo anterior, de Coríntios. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados... Ou é o outro anterior, por favor. Glória a Deus. No mesmo texto. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Quer dizer, quando eu digo, olha, o meu coração está dilatado para você, o que é que eu estou dizendo? O meu coração está dilatado para você. Eu estou dizendo que o meu coração está aberto. E Paulo disse aos coríntios que os coríntios deveriam dilatar o coração, abrir, cuidado. Não é dilatar o coração fisicamente não, irmão, senão é um problema cardíaco sério, né, doutora?
Glória a Deus, não é dilatar o coração fisicamente. Né? A NVT, como é que diz a NVT aí? Peço que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Abram o que, irmãos? Coração. Meus amados irmãos, assim como se deve abrir covas, assim como se deve fazer tanques no mundo material para aproveitar as águas, nós crentes da Assembleia de Deus, que somos pentecostais, prestem bem atenção, nós precisamos também abrir o nosso coração, cavar covas na nossa alma, para acolher as chuvas do Espírito Santo na nossa vida. As águas do Espírito. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. O que foi que o profeta disse? Fazei covas. Não foi assim? Covas e mais covas nesse vale. Por que tanta cova? Para que quando as águas passassem, ficassem águas de reserva. Meus amados irmãos, isso fala de um crente sábio, de um crente previdente, de um crente inteligente, de um crente prudente. Eu quero dizer aos irmãos que o tempo de chuva não é permanente, irmãos. O tempo de chuva não é permanente. A igreja cristã, ela passa por tempos de chuva, mas ela passa também por tempos de estiagem. Tempos de estiagem. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Cristo, ela passa por tempo de copiosas chuvas, de rios correndo, rios do Espírito. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele, referindo-se ao Espírito Santo que havia de receber. Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos abrir covas no nosso coração. Nós devemos abrir tanques em nosso coração. Aleluia. Para reservar. Porque não chove toda hora, nem chove todo dia. As chuvas, elas são sazonais. Tem o tempo da chuva e tem o tempo da estiagem. Glória a Deus. Glória a Deus nesta manhã. Amém. Então, irmãos, vamos ver outro exemplo de outra pessoa prudente que guardava, que tinha armazém. Vamos ver Gênesis 41 e 48, por favor. Gênesis 41 e 48. Leia, por favor, pastor. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades. Pronto, somente até aí. Não, mas leia o outro, leia o 48 agora. Pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Amém. Leia. E ajuntou todo o mantimento, assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Quem diz glória a Deus por isso? Quem foi que fez isso, jovens? Né? Quem foi que Deus usou para fazer isso? José. Vocês estão lembrados que Deus falou, pelo sonho de Faraó, que haveria 7 anos de seca, aliás, haveria 7 anos de fartura, e haveria 7 anos de seca, de fome. E Deus deu tenência a José, Deus deu sabedoria a José, Deus deu prudência a José. Foi o único rei, o único governador, melhor dizendo, que teve essa prudência, porque ele era amigo de Deus e Deus revelava as coisas para ele. As outras nações, nenhuma fez isso. Qual foi a única nação que teve essa prudência dos anos de seca, dos anos de fartura? Qual foi a única nação? O Egito. Porque quem estava lá, quem era? José. Amém. Aleluia. Ele mandou fazer o quê, jovens? O que ele mandou fazer o quê?
celeiros. Vocês sabem o que é celeiro? Sabe não, que vocês são jovens, essa linguagem é arcaica. Quem sabe o que é celeiro? Então vocês estão cultos. Que essas palavras antigas só vão saber quem lê. Quem não lê não vai saber. Celeiro é armazém. Armazém. Celeiro é armazém. Então José fez os armazéns e guardou trigo. Quando chegaram os 7 anos de fome, todas as nações estavam perecendo de fome, mas o Egito tinha trigo armazenado. Amém? Amém? Então, meus amados irmãos, que é que o trigo representa a palavra, as águas representam o Espírito Santo e o trigo representa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que, meus amados irmãos? Palavra que sai da boca de Deus. Então o trigo representa a palavra. Devemos guardar a água e devemos guardar o trigo. Devemos ter tanques para guardar as águas espirituais e devemos ter trigo para guardar as palavras que nós ouvimos no passado. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos ver na Bíblia, nessa breve explanação da palavra, pessoas que esqueceram, que não guardaram as experiências. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu estou nessa igreja, pela graça de Deus, há 45 anos. E eu já vi muita água. Água representa o quê? Vê se vocês estão lembrados. A ação de quem? As águas vivificantes, as águas refrescantes, as águas maravilhosas. Representa a ação de quem? Do Espírito Santo. E o trigo representa o quê? A palavra. Eu quero dizer a vocês que eu já tive muitas experiências com água e com trigo. Aleluia! Muitas experiências com as águas do Espírito e com o trigo da palavra. E que essas coisas preciosíssimas, pela graça de Deus, Deus me deu a graça de, desde o começo da minha fé, eu ter tanque na minha alma e eu ter celeiro para guardar as águas do Espírito e para guardar o trigo da palavra. Porque quando chega a seca, quando chega a fome, o que é que acontece, irmãos? Quando chega a fome espiritual, quando chega a seca espiritual, glória a Deus, você tem que ter reservatório na sua vida e na sua alma. Amém. Tem gente que recebe o batismo no Espírito Santo. No dia que você recebe o batismo no Espírito Santo, é um dia de quê? De acordo com esse texto que nós estamos lendo. É um dia de quê? No dia de uma grande efusão, no dia de um grande derramamento, no dia de um grande poder, no dia de uma grande manifestação. Aquilo ali é um derramamento de quê? De quê, meus amados irmãos? De águas, de rios de água viva que estão correndo. Mas aquele rio não vai correr todos os dias. São sazonais. Tempo de avivamento, tempo de despertamento. Avivar já está dizendo o que quer dizer. A própria etimologia da palavra avivar significa assoprar uma brasa que está o quê, meus amados irmãos? Se apagando. Glória a Deus. E nós, tem crente que recebe a bênção hoje e quando é amanhã ele não tem mais nada. Tem crente que recebe o Espírito Santo, tem crente que recebe as águas do Espírito Santo, é água de Deus mesmo. Ô pastor, aquela pessoa, ele recebeu a água de Deus mesmo, ele recebeu o Espírito Santo mesmo, aquela irmã, ela recebeu o Espírito Santo, e por que foi que na semana seguinte, parece que não aconteceu nada na vida dela? Qual foi o problema? É que ela não tinha o que, meus amados irmãos? Não tinha tanques. As águas molharam, passaram e se foram. Aleluia, aleluia, glória a Deus, que nesta manhã, através desta palavra, o Espírito Santo esteja cavando, o Espírito Santo esteja abrindo, o Espírito Santo esteja dilatando os nossos corações. Dá para dar glória a Deus, irmãos amados? Para nós termos reservas espirituais. Glória a Deus. Eu guardo na minha alma, por graça de Deus, eu guardo na minha alma, no meu tanque, no meu celeiro espiritual, eu guardo águas, glória a Deus, que foram derramadas na minha vida, quando eu era novo convertido, bendito seja o nome do Senhor. E guardo também trigo. Guardo água
E guarda o que, irmão? Devemos guardar água e devemos armazenar o que também? Trigo. O trigo representa o que, irmãos? A palavra, a doutrina. Eu tinha 4 meses de crente. Quando eu ouvi uma palavra, eu ouvi e vi uma palavra, ouvi pela palavra e ouvi pelo exemplo de um pastor. Glória a Deus, o pastor... Ele passou por uma situação e ele agiu pela palavra, ele agiu pelo Espírito Santo, ele agiu pelas Escrituras. E eu passei 35 anos para precisar daquela palavra. Quando foi 35 anos depois, eu me vi no mesmo aperto daquele pastor. Eu me vi na mesma situação daquele pastor. 35 anos depois, eu me vi no mesmo aperto daquele pastor, na mesma situação, muito semelhante. Glória a Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Quando estava acontecendo o episódio, lá dentro do meu celeiro, foi que aconteceu? No celeiro da minha alma, no depósito da minha alma, aquela semente, aquela palavra estava guardada e eu agi do jeito que eu havia aprendido há 35 anos passados. Aleluia! Bendito seja Deus, irmãos. A Bíblia diz: dilatai os vossos corações, abri os vossos corações, fazei covas nos vossos corações, fazei tanques nos vossos corações, para que vocês possam guardar, reservar, louvado seja Deus, as águas do Espírito e o trigo das doutrinas, das palavras, dos esclarecimentos, o trigo que vocês receberem de Deus, que haja uma dilatação na vossa alma para entrar e guardar e reservar. Porque vai chegar dias que não é dia de chuva, vai chegar tempo que não é tempo de trigo, vai chegar tempo de fome, vai chegar tempo de seca, louvado seja Deus, e só vai escapar quem tem reservatório, quem tem tanque e quem tem celeiro espiritual. Você pode dizer amém por isso, irmão? Amém. Vamos ver na Bíblia pessoas que não tinham celeiro. Os discípulos de Jesus, eles não tinham celeiro, nem tinham tanque. Quando Jesus morreu, eles ficaram alegres ou ficaram desesperados? Me ajudem, vamos rapidamente. Alegres ou desesperados? Por que ficar desesperados? Jesus já havia falado que iria acontecer aquilo? Nos evangelhos, Jesus já havia falado? O filho do homem vai padecer, o filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai ser maltratado, o filho do homem vai ser crucificado, mas ao terceiro dia, foi que Jesus tinha falado, ao terceiro dia, ressuscitará. E por que foi que os discípulos ficaram tão desesperados? Por que foi que as mulheres ficaram chorando? Por que foi que os discípulos de Emaús foram embora, queriam se desviar, queriam voltar para Emaús? Por que foi isso? Por que esse desespero? Por que? Me ajudem. Porque eles estavam faltando o que, irmãos? Celeiros, reservas. Eles não guardaram. Vamos ver São Lucas. Quando o anjo disse às mulheres, São Lucas 24 e versículo 8, quando o anjo disse às mulheres, ele não está aqui porque ele já o quê? O anjo disse às mulheres, ele não está aqui porque ele já o quê, irmãos? Aí o que foi que aconteceu? Olha aí na tela, todo mundo, 1, 2, 3. E lembraram-se das suas palavras. Ah, meu Deus do céu. Bicho, não tinha tanque não, glória a Deus, nem tinha celeiro. Quando a gente não tem tanque, quando a gente não tem celeiro, a gente se desespera. Quando a gente não tem tanque, quando a gente não tem celeiro, nas horas das crises, nas horas das dificuldades, nas horas da seca, na hora da fome, nós desesperamos. Mas quando nós temos tanque espiritual, quando nós temos celeiro espiritual, nós temos reservas na nossa alma para os tempos de crise. Glória a Deus. Glória ao Senhor nesta manhã. Mocidade, vocês precisam de ter tanque na alma, e vocês precisam de ter celeiros na alma, cavar, dilatar o coração e abrigar as experiências espirituais. Porque quando chegar a seca, quando chegar a fome, vocês têm reservas. Amém? Vamos ver outro exemplo, irmãos. Glória a Deus, Êxodo 19, 17 e 18. Êxodo 19,
Êxodo 19, 17 e 18. Vamos ler na tela, porque fica mais rápido. 1, 2, 3. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Prossiga. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés... Não, também até aí, glória a Deus. Lá no Sinai, irmãos, quando Moisés tirou o povo do Egito, no monte Sinai, o que foi que aconteceu, irmão? O povo tremia. O monte tremia, o fogo queimando, Deus falando, Moisés respondendo. Irmão, aquele cenário foi forte ou não foi? Tem até um camarada aí de outra denominação que diz, é forte Brasil. Não é assim, irmãos? Glória a Deus. Foi forte, o monte tremendo, o fogo pegando, Deus falando, o brado de Deus falando, Moisés respondendo em alta voz e o povo se tremendo no pé do monte. Amém? Isso era para ficar onde? Essa experiência era para ficar onde? Me ajudem, por gentileza. Você vê o fogo descendo, você vê Deus falando, você vê o monte tremendo, você vê Moisés falando e Deus respondendo. Moisés falava de cá, Deus respondia de lá e o povo ficou no pé do monte tremendo. Mas deixa eu dizer a vocês, 40 dias depois, quantos dias Moisés passou no monte? Jejuando, falando com Deus e Deus falando com ele. Depois isso parou. Esse monte tremendo não foi toda hora não, irmão. Esse monte tremendo foi quando Moisés subiu. Mas o monte não ficou tremendo toda hora. Aí houve um silêncio, houve um paradeiro e ficou somente Deus e quem? Lá em cima do monte, ficou somente Deus e quem? Moisés. O monte parou de tremer, o fogo parou de aparecer, a glória parou de se manifestar e ficou só Deus e Moisés em silêncio. Agora vamos para Êxodo 32 e 1. Olha aí o que foi que aconteceu. Êxodo 32 e 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Oh, Jesus amado. Quantos dias, irmãos? Quantos dias, irmãos? Meu Deus do céu, irmão, eles viram o monte tremer, eles viram o fogo descer, eles viram Deus bradar, eles viram Moisés responder, Moisés falava, Deus respondia, e eles ficaram, a Bíblia diz que o povo ficou tremendo e assombrado, e com 40 dias, o que foi que aconteceu? Disseram, ô Arão, esse Moisés que subiu no monte, ninguém sabe o que foi feito dele. Até Arão, sacerdote. Esse Moisés a gente não sabe. Quer saber de uma coisa? Toda aquela experiência que a gente teve lá no pé do monte não valeu. Me ajudem, por favor. Não valeu de quê, meus amados irmãos? De nada. Faça-nos deuses. Faça um bezerro de ouro para a gente adorar, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Esse Moisés. Irmão, como o povo é fraco. Leia de novo, irmão. Olha o que foi que eles disseram com o pastor deles. Veja aí. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O carinho que tinha por Moisés acabou-se. Esse Moisés,
esse homem. Quando você diz esse homem, é uma palavra o quê? Quando você diz essa mocinha aí, quando você diz aí, é uma palavra de quê? Desprezo. Que foi que me ajude, de acordo com o texto bíblico que estamos estudando, que foi que faltou nesse povo? Me ajudem, por favor. O que foi que faltou nesse povo, irmão? Reservatório. Faltou reservatório. 40 dias, irmão. Tem gente que não guarda nada. Tem gente que não reserva nada. Eles viram o monte fumegando. Eles viram o monte pegando fogo. Eles viram Deus falando com Moisés. E Moisés falando com Deus em alta voz. Não foi baixinho não, foi em alta voz. Mas por que Moisés demorou 40 dias sem chuva? 40 dias sem chuva, né? O monte parou de tremer, o fogo parou de clarear. Moisés, ninguém ouvia mais Deus falando com Moisés e nem Moisés falando com Deus. Eles disseram, Moisés, eles disseram, Arão, arrume outro, dê um jeito aí, faça um bezerro para a gente e faça deuses, porque esse Moisés, esse homem, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Acho que a onça comeu e eu acho que é pouco. Foi que faltou, de acordo, vamos ver, é raciocínio, irmãos. Vamos raciocinar. O que foi que faltou na vida desse povo daquela época? O que foi que faltou, irmão? Reservas. Choveu, molhou, a água correu, mas eles não tinham reservas, eles não tinham covas no coração. Aleluia! Quem está entendendo, dê um glória para Deus, porque eu estou entendendo o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Não devemos ser crentes sazonais. As chuvas são sazonais, mas nós não devemos ser sazonais. Nós temos que ter covas, nós temos que ter cisternas, nós temos que ter, aleluia, bendito seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, depósitos, armazéns espirituais na nossa alma. Mesmo que eu não esteja, olha, irmão, eu não estou vendo o fogo descer, eu não estou vendo o fogo cair, eu não estou vendo o rio correr, mas eu já vi e eu tenho reserva. 40 dias sem ver o fogo, já desviou todo mundo. 40 dias sem ver o monte tremer, já desviou todo mundo. 40 dias sem experiências sobrenaturais, já acabou? Que é isso, rapaz? Já acabou? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos para frente, irmão. Outro homem, irmão. Vamos ver. Que vontade de pregar a palavra. Aleluia. 1 Reis 11:9. 1 Reis 11:9. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo que Deus está se revelando nesta manhã. Se não está se revelando a ninguém, está se revelando a mim e mandando eu cavar covas no meu coração. Veja aí, leia aí por favor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Mas irmãos, quem já ouviu falar que Salomão se desviou? Quem já ouviu falar que Salomão se desviou? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar que ele adorou deuses? Quem já ouviu falar que ele adorou deuses? Quem já ouviu falar que ele casou com mulheres incrédulas, mulheres ímpias de outras nações? Já ouviram falar que ele casou com muitas mulheres de outras nações e terminou para agradar as mulheres, para agradar elas, teve que fazer idolatria. Foi ou não foi? Queimar incenso. Cuidado, não case com gente estranha. Não, irmão, eu vou casar com ele e vou trazer ele para Jesus. Ele é quem vai lhe levar para Nossa Senhora. Vigie. Salomão pensou que ia ganhar aquelas mulheres. Foi ou não foi? Moabitas, amonitas, trepecitas, paquitas, tudo ele casou. Glória a Deus. Aleluia. E ele dizia, eu vou ganhá-las, eu vou ganhá-las. Ganhou o quê? Elas foi quem ganharam no... Aleluia. Glória a Jesus, crente casa com crente. E nem com todo crente, viu, irmão? Que tem crente, que de crente só tem os dentes de lobisomem. Não é todo mundo que diz que é crente não. Glória a Jesus. Tem que ver o fruto. Amém? Ver se ela é crente mesmo, se é bom filho, se é bom irmão, se é fiel a Deus, se é fiel à igreja, se obedece à palavra, esse é crente. Aí, meus amados irmãos, foi que aconteceu. Quantas vezes Deus tinha aparecido a Salomão? Irmão, Deus apareceu a Salomão. Quantas vezes? Eu quero ouvir o feedback da igreja. Quantas vezes? Irmão, era para ele ter guardado aquela experiência onde? Era para ele ter guardado aquelas 2 experiências onde?
Porque Deus não aparece todo dia não, irmão. Tem gente que Deus fala com ele toda hora. Olha, se você fala com Deus todo dia, é normal. Agora, se Deus fala com você toda hora, você está meio pirado do juízo. Porque Deus não fala toda hora. Deus fala toda hora pela... Agora, Deus se manifestar, não é toda hora que Deus se manifesta. Quantas vezes Deus falou a Salomão? Olha a Bíblia, olha as Sagradas Escrituras. Quantas vezes Deus falou a Salomão? As experiências espirituais, elas são raras. O que é que eu aprendo aqui? As experiências espirituais, elas não são cotidianas. Experiências extremas, experiências de revelação, experiência do batismo com o Espírito Santo, experiência de fogo, de um monte tremer. Não são todos os dias, não. Você é quem tem que guardar no celeiro, no tanque. Amém? Pois Deus apareceu àquele indivíduo 2 vezes. Deus apareceu a ele, quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, irmãos? E ele ainda caiu na onda das mulheres. Por que ele caiu na onda das mulheres? Foi que faltou em Salomão, de acordo com esta doutrina que nós estamos estudando nesta manhã. Foi que faltou no coração dele, irmão? Reserva. Não guardou. Deus se manifestou a ele 2 vezes. Deus apareceu cara a cara a ele 2 vezes. E ele esqueceu. Porque não tinha tanque. Não tinha celeiro. Se você ganhar 1 tonelada de trigo, me ajuda, olhe para cá. 1 tonelada de trigo, está caro hoje, não está, irmão? Porque o pão está caro que está, beleza. Se você ganhar 1 tonelada de trigo e você não tiver onde guardar, o que é que vai acontecer com você? Hein? Você não tiver um celeiro, você vai perder. Olha, chegou uma carga de trigo aí na porta da igreja, eu não tenho onde guardar esse trigo. Chegou 1 tonelada de trigo, eu não tenho onde guardar, eu vou perder. Só conserva quem tem tanque, só conserva quem tem celeiro. Louvado seja Deus. Você precisa pedir ao Espírito Santo para cavar em seu coração, para você ter um celeiro e um tanque espiritual reservado, para quando Deus não aparecer, você dizer, não, eu tenho experiência com Deus. Não quero casar com vocês nenhuma, mas nós somos bonitas, olha, nós somos bonitas. Não quero casar com vocês nenhuma. Vocês têm parte com o capiroto. Eu tenho tanque na minha alma. Deus já apareceu 2 vezes a mim. Oh glória, quem está entendendo a palavra, dê um glória para Deus mais forte nesta hora. Você precisa ter tanque, você precisa ter celeiro para guardar as experiências de Deus na sua alma. A Bíblia diz que Deus ficou com raiva de Salomão. Ai, meu Deus, ficou com raiva. Leia de novo, olha na tela, por favor. Pelo que o Senhor, o que, irmão? Se indignou contra Salomão. O Senhor se indignou, irmão, contra ele. Rapaz, eu apareço a esse camarada 2 vezes. Eu apareço a esse indivíduo 2 vezes e o indivíduo me troca por paquitas. Aleluia. E tem os paquitos também. Eu batizei esse indivíduo com o Espírito Santo, eu batizei essa indivídua com o Espírito Santo, eu salvei, eu dei minha palavra, ela faz parte de uma igreja que tem palavra, ela faz parte de uma igreja que faz trigo, ela faz parte de uma igreja que tem doutrina, e eu apareço, e ela me despreza, ele me despreza, porque faltou depósito, faltou celeiro, faltou tanque. Aleluia! Mas vamos ver agora um exemplo de uma pessoa que tinha tanque na Bíblia, que a gente que é evangélico pouco fala por causa da idolatria. Aí por causa da idolatria, a gente pouco fala de uma pessoa que deveria ser falada mais nas igrejas evangélicas. Uma figura importantíssima, mas a gente, por causa da idolatria do povo, a gente evita de falar. Você vê, tem classe Esther, tem classe Ruth, tem classe Miriam, tem classe Dorcas, tem classe Noemi, tem ou não tem? Quem já andou numa Assembleia de Deus que tem uma classe Maria? Não tem. Por quê? E Maria é pior do que as outras? Por que o povo é vito, o povo tem essa cisma, o pentecostal tem essa cisma? Por quê? Por causa da idó. É como a cruz. Se você chegar nos Estados Unidos, na Assembleia de Deus, tem uma cruz no púlpito. E tem uma cruz na torre da igreja, Assembleia de Deus. Na África, Portugal. E por que a gente não usa aqui? Por que a gente não usa? Porque foi que os pastores não deixaram usar a cruz nos púlpitos, no altar e na porta da igreja. Por quê?
Por causa da idolatria. Porque aqui no Brasil, o povo, irmão, adora pedaço de pau, adora ferro velho. Irmão, lá no Rio Grande do Norte, eles adoram um galo. Tem uma cidadezinha, procure galo no Rio Grande do Norte. Quando chegar em casa, tem um galo que o povo faz novena no pé do galo. São Galo, rogai por nós. No Rio Grande do Norte. E a igreja deles, o que era que deveria fazer? Se a igreja fosse honesta, o que era que deveria fazer com os membros dessa igreja? O que era que deveria fazer? Faça isso não. Era ou não era? Mas não, diz nada. Procure no interior, eu não sei, esqueci o nome, é o interiorzinho do Rio Grande do Norte. Tem um galo na serra e o povo reza no pé desse galo. Então a gente não usa cruz, não é porque a cruz é amaldiçoada, não. É por causa da idolatria do povo. Mas nos outros países onde a idolatria é menos, na Coreia, toda a Assembleia de Deus, toda a igreja evangélica na Coreia tem uma cruz na torre da igreja. Mas a gente aqui não usa. O pastor já esteve lá, já? Já esteve lá. Ele já esteve lá. E por que a gente não tem? Por causa da idolatria. Então a gente não tem. Mas tem uma pessoa na Bíblia maravilhosa e a gente prega pouco. Porque se você pregar, alguém vai dizer, está idolatrando Maria. Mas não, Maria é uma serva como Sara, como Ruth, como Esté. Ela é uma serva de Deus. Meus amados irmãos, teve uma mulher que tinha cova no coração. Teve uma mulher que tinha tanque. Teve uma mulher que tinha celeiro para guardar as coisas no coração. Quem era essa? A bendita Virgem Maria. Vamos ver São Lucas 2:19. São Lucas 2:19, eu já vou encerrar para nós celebrarmos a ceia. São Lucas 2:19. Louvado seja Deus. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores... Somente até aí, volte para a primeira parte. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as. Hein, irmãos? Outra vez, São Lucas 51, 2:51. Olha o 51, outra vez. Duas vezes diz isso da Virgem Maria. Duas vezes, por favor. 1, 2, 3. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Quem pode dizer glória a Deus? A bendita Virgem Maria, ela guardava, ela tinha o quê? De acordo com esta doutrina que nós estamos meditando, ela tinha o quê no coração? Ela tinha celeiro, ela tinha o que mais? Tanques, e ela tinha cavado covas no seu coração. Quem dá aleluia para Jesus? Quem dá um aleluia mais forte para Jesus nesta manhã? Ela guardava no coração o que ela via, o que ela ouvia, as revelações, os milagres, os mistérios. Ela tinha um depósito. Maria tinha um depósito no coração. Maria tinha uma cova no seu coração. Maria tinha um celeiro no seu coração. Por isso que ela foi fiel até o fim. Ficou até no pé da cruz com Jesus, porque ela tinha guardado todas as suas experiências. Oh, aleluia! Para encerrar, aleluia, Deus está se revelando nesta manhã a muitos corações. Mesmo que o monte não esteja tremendo, mesmo que a labareda de fogo não esteja caindo, mesmo que Deus não esteja gritando em alta voz aqui, mas Deus está falando nesta manhã e Deus está cavando covas nos corações. Outra pessoa, vocês estão lembrados do apóstolo São Pedro? Quais foram os 3 apóstolos que subiram ao monte com Jesus na transfiguração? Aí nós vamos encerrar com este. Quem está lembrado? Quais foram os 3 apóstolos? Pedro, Tiago e João. E João. Se vocês não souberem, não tome ceia. Eu creio que não souber disso é sinal que não lê Bíblia, não lê nada. Os 3 apóstolos que subiram com Jesus no monte da transfiguração foram Pedro, Tiago e João. E eles viram o quê? Me ajudem, por favor. Me ajudem, por favor. Eu já vou encerrar. Essa é a última referência. Prometo a vocês. O que foi que eles viram lá no monte? Jesus começou a orar e de repente o rosto de Jesus transfigurou-se. E ficou brilhando mais do que o quê? Ficou brilhando mais do que o quê, igreja? Do que o sol. E as suas vestes se tornaram o quê? Me ajudem. Lá em Mateus 17, lá em Marcos 9 e em Lucas 9. Glória a Deus. E as suas vestes ficaram o quê? Me ajudem, porque eu já vou encerrar. Ficaram o quê, irmãos? Resplandecendo brancas. E apareceram quem? Moisés.
Diz que o negócio foi tão forte, que Pedro, Tiago e João desmaiaram. Aleluia! Mas foi todo dia que apareceu isso? Me ajudem. Foi todo dia que apareceu isso? Quantas vezes Jesus se transfigurou? Somente quantas vezes? Dá para dar glória para Deus? Por que foi que Pedro chegou a ponto de morrer? Olhem para cá, não está na Bíblia, mas a história eclesiástica de Eusébio diz que Pedro morreu crucificado em Roma. E ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Botem a cruz, quem sabe do resto da história, de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como Jesus. E por que foi que aquele homem teve essa coragem de morrer por Jesus e ainda disse: pode botar a cruz de cabeça para baixo? Por que esse homem teve essa coragem? Porque esse homem, já velho, e disse: pode matar, mate, mas eu não nego. Mate, mas ele é o Salvador. Mate, mas ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Mate, mas as palavras dele são verdade, as palavras dele são espírito e vida. Por que esse homem teve essa coragem de morrer por Jesus? Porque ele tinha covas, ele tinha tanques, ele tinha celeiros, armazém na alma, ele guardava as experiências dentro da alma. Pastor, como é que o senhor prova? A última carta de Pedro, 2 Pedro, gostaria que vocês abrissem. Segunda carta de São Pedro, essa eu quero que vocês abram a Bíblia. E se possível, grifem. Aleluia! E eu já estou com vontade de dar glória a Jesus. E vocês orem para eu terminar, porque senão a gente vai almoçar aqui hoje. Glória a Deus. Vai tomar ceia e almoçar. Glória a Deus. Vai ter uma feijoada aí embaixo. Só que não dá para todo mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, segunda carta de São Pedro. Os teólogos dizem que essa carta é o testamento de Pedro. O que é um testamento? Quando é que a pessoa faz um testamento? Me ajudem, por gentileza. Quando é que a pessoa procura fazer um testamento? Quando sabe que vai o quê? Morrer. Da última vontade. Aí Pedro, ele faz o seu testamento. O testamento de Pedro, a segunda carta de Pedro é um testamento. Ele estava perto de morrer. Aí ele escreveu no capítulo 1, versículo 16 a 18. 2 Pedro 1, 16 a 18. Por favor. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Para aí um pouquinho. Pedro disse: olha, vocês estão pensando, olhe para cá. Pedro disse: vocês estão pensando, volte por favor o texto. Glória a Deus. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o que, irmãos? Olha para cá, o que foi que Pedro disse? Olhe para cá. Pedro disse: vocês estão pensando que o que a gente prega é fábula? Vocês estão pensando que o poder de Deus é fábula? O que é fábula? Fábula é uma história mentirosinha. É assim ou não é, meus irmãos? É uma história onde a raposa fala, o gato fala, o caçaco fala, não é, pastor irmão? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. É fábula. Aí Pedro disse: vocês estão pensando, ele já velho, essa carta, irmão, ele já estava perto de morrer. Sabe quantos anos fazia da transfiguração? Quantos anos? Eu vou encerrar. Sabe quantos anos fazia que Pedro tinha visto Jesus transfigurado? 33 anos. Isso aqui foi no ano 66 da era cristã. Essa carta foi escrita no ano 66. Então já fazia 33 anos que Pedro tinha visto Jesus transfigurado e ele tinha visto aquela glória. Ele disse: vocês estão pensando que o evangelho que eu prego é fábula? É fábula? É não. Não é uma mentira, não é uma lenda, não é um mito. Não, não é mito, não é lenda, não é fábula, é não. Ô Pedro, e por que você diz que não é mito? E por que você diz que não é lenda? E por que você diz que não é fábula? Sabe por que eu digo? Prossiga o versículo seguinte. Porque nós mesmos... Porquanto... Sim. Não, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha para cá, para um pouquinho. Para cá, olha para cá. Pedro disse: gente, isso que a gente prega para vocês não é fábula não. Porque... nós vimos, nós quem? Ele estava se referindo a ele e a quem mais? Tiago e João. Nós vimos.
Eu estava no culto e eu vi. Eu estava no culto e eu recebi. Eu vi e eu recebi. Já fazem 33 anos. Ele não explica, mas já fazia 33 anos. Já faz 33 anos que eu vi. Eu estava lá e eu vi. Não é conversa de carochinha, não. Esse evangelho que nós conhecemos não é conversa fiada, não. Não é lenda, fábula artificialmente composta, não. Nós vimos a sua majestade. Prossiga, por gentileza. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Para aí. Sim, prossiga. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Eita! Pedro disse: vocês estão pensando que o evangelho que eu prego é fábula? Não é fábula, não. É experiência pessoal. Grande, aleluia! Tem um hino de Armando Filho que diz: a experiência é pessoal. Não foi que me contaram, não foi que me disseram, não foi lenda, não foi fábula artificialmente composta. Você vai dizer lá na faculdade: professor, não diga isso não, porque eu sou testemunha. Lá basturia demais. Professor, não é não, professor. O senhor não viu o que eu já vi. Vá lá na minha igreja para o senhor ver. Vá ser crente para o senhor ver. O senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece o que eu conheço. O senhor não viu o que eu vi. Ô Pedro, e quando foi que você viu isso? Foi ontem? Foi não? Faz 33 anos. Eu sou batizado no Espírito Santo. Professor, o senhor não sabe o que é isso. Eu conheço Jesus. Jesus já falou comigo cara a cara. Você está louco, meu filho? Tô não, doutor. Tô não, professor. Tô não, meu chefe. Estou não, meu patrão. É experiência pessoal. Eu já vi a glória de Deus. Eu já vi Jesus se manifestar. Eu estava no Monte Santo, eu estava no culto quando Deus bradou. Eu estava na igreja, eu era adolescente, eu era criança, eu era jovem. Eu estava com ele. Jesus não é mito, Jesus não é fábula, Jesus não é lenda. Pedro disse: pode matar. E não me mate como ele não. Bote a cruz de quê, irmão? Bote a cruz de quê, meus irmãos? Bote de cabeça para baixo. Porque o que eu prego não é lenda, eu vi. Quem tem uma experiência dessa pode ir até para Harvard. Quem tem uma experiência dessa pode ir para o UFAL. Quem tem uma experiência dessa pode ir para o IFAL. Quem tem uma reserva dessa, quem tem, pode ir para a USP. Eu não vou dizer aos meus jovens que não estudem. Eu quero ver doutores. Eu quero ver doutoras. Glória a Deus. Eu quero ver. Eu quero ver vocês crescerem. Eu quero ver vocês serem pós-doctores. Aleluia. Mas quando vocês chegarem lá que alguém vier contradizer, você vai dizer: doutor, eu tenho reserva, doutor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Os irmãos que estão em comunhão com Deus e com a igreja podem receber esta Santa Ceia. Se alguém não é batizado, não fique triste. Se você não é batizado legitimamente numa igreja genuinamente cristã, não fique triste, porque você vai se batizar e vai ter direito depois de comer este pão e beber este cálice. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças e, havendo dado graças, partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor José, quer fazer oração? Aleluia. Glória a Deus. Pega o microfone ali. Ore, pastor, consagre o pão. Meu Deus, está aqui este pão. Feito de trigo, ainda amassou neste momento, simboliza teu corpo, foi rasgado, cuspido, aleluia, chicoteado. Mas neste momento, Ele é aquele que vai nos dar sustância, vai nos dar celeiro, água, tudo que nós precisamos para avançar até a vida de Jesus e está preparado para não aceitar as heresias. Meu Deus, recebe o nosso amor. Te amamos, acima de tudo, de todos, qualquer coisa. Tu és a razão do nosso viver, existir. O nosso encontro comigo, eu penso logo dentro dessa vocação de te servir, legal o brilho do sol, da luz da estrela, que esse sonho é por Jesus vencer. Te amamos, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, vamos ouvir o ágape louvar o nome de Jesus, cavando covas para o coração ser cheio das coisas de Deus e ter reservas espirituais.
Enquanto os irmãos servem o ágape, vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos, amém? Eu tenho pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida é Jesus, oh aleluia. Tenho pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida é Jesus. Eu tenho água que dá vida, água que dá vida, água que dá vida é Jesus, oh aleluia. Tenho água que dá vida, água que dá vida é Jesus. Eu tenho vida que dá vida, eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida é Jesus, oh aleluia. Eu tenho da que dá vida, que dá vida, vida que dá vida é Jesus. Eu tenho pão e água e vida, pão, água e vida, pão, água e vida é Jesus, oh aleluia. Tenho pão, água e vida, pão, água e vida, pão, água e vida é Jesus. Eu tenho vida que dá vida. Cadê a voz da igreja? Oh, aleluia, eu tenho. Fechemos os olhos, segurando com muita reverência este pão em nossas mãos. Este pão, irmãos, representa aquela carne que foi rasgada na cruz do Calvário. Aquela carne santa, aquela carne pura, aquela carne imaculada. A única carne que passou por esta terra e nunca pecou. O profeta Isaías disse que na sua boca nunca se achou engano e que ele nunca cometeu iniquidade. Por isso que o sacrifício dele foi aceito. Por isso que o sacrifício dele foi contemplado por Deus. Por isso que a dívida nossa é paga, porque o sacrifício dele foi aceito por Deus. Então nós vamos comer. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está dizendo: Jesus, eu creio, eu comungo, eu creio que tu pagaste a minha dívida. Faze reserva na minha alma, faze covas na minha alma, faze celeiros na minha alma, faze tanques na minha alma, para que eu nunca me esqueça de ti. Tomai e comei, é o corpo do Senhor que é partido por vós. Pode comungar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Te adoro, Jesus, te adoro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Evangelista Carlos, venha consagrar o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Aleluia. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus,
Apresentamos a Ti, Senhor, o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, que foi, Senhor, vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Pai querido e eterno, Te pedimos, consagra este cálice, para que a Tua igreja, Senhor, ao participar, Senhor, ela continue com as suas reservas, com os seus celeiros, aguardando o soar da trombeta. Pai querido e eterno, tudo isso nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Bebei dele todos, irmãos, é o sangue de Jesus derramado por vós. E todos dizem, coral, louvor jovem, celebra o Senhor cantando um hino.
Quem dá glória para Deus, irmãos? O apóstolo santo do Senhor disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele... Maranata! 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 Vamos cantar o hino da harpa com o grupo de louvor, o hino 547. Vamos ficar de pé, os que já comungaram. Quem já comungou pode ficar de pé e vamos cantar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já mudou. O reino é a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando. Que Cristo maravilhoso. Que Cristo maravilhoso. Aleluia. O Espírito Santo cavou alguma coisa na sua alma nesta manhã. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Eu estou sentindo a presença do Espírito bendito de Deus. Oremos ao Senhor. Quem tem alguém para ser crente, alguém para se reconciliar, levante a mão e venha em nome de Jesus. Alguém que está sentindo a chamada de Deus. Aleluia. Irmão Márcio aqui da sede está pedindo as orações pela sua esposa. Certamente está com alguma dificuldade de saúde. E os irmãos orem pelo pastor Jailson, meu cunhado. Eu creio que os irmãos conhecem. Ele é pastor da Assembleia de Deus ali na cidade de Craíbas. E eu estou informado que ele acabou de ser entubado agora pela manhã, né? Recebi o telefonema agora, mandei o secretário ouvir. Estava ministrando aqui a ceia e recebi a notícia que ele foi entubado. Adoeceu de repente. Mas a igreja orando, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Vai haver uma feijoada. Aonde é que está a feijoada? Aqui embaixo. Do mensagem. Irmãos, você que ia para um restaurante, coma a feijoada, que dá mais resultado, é mais barato. Glória a Deus. Amém? E é bem feita. Eu tenho notícia que é uma feijoada que nunca deu dor de barriga em ninguém. Se der em você, é porque você já está doente mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vem orar. Vem orar. Glória a Deus. Pastor Roberto.
Querido Deus, querido Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos render-te graças, Senhor, pelas reservas que abriste em nosso coração nesta manhã, com a semeadura da tua santa e preciosa palavra, Senhor. Ó Senhor, queremos apresentar diante de ti a tua igreja, as famílias aqui representadas, as crianças, os adolescentes, os casais, os anciões. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos para a tua casa, para nossas casas na tua santa paz. Visita os enfermos, Senhor. Visita as pessoas, Senhor, que precisam de uma intervenção tua. Oh Deus, age milagrosamente, Senhor Deus, trazendo restauração em sua saúde, para a glória do teu nome, Senhor, para o crescimento do teu reino na vida dessas pessoas. Assim nós choramos e desde já te agradecemos pelo poder que há em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, Desde agora e para sempre. que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem um bom almoço, irmãos. Olha, eu estou desejando bom almoço, não é apetite não. Levar apetite você já tem demais. Glória a Deus.